Meu sonho está entrando aí na sua casa, meu queridão. Louvado seja o nome do Senhor. Meu queridão, você sabe o que eu tenho percebido? Que nesse tempo de pandemia, algumas coisas eu preciso realmente. E uma das coisas que ficaram muito clara para mim é a questão que eu preciso ter mais tempo com Deus. Eu preciso me aproximar do Senhor. Eu preciso de transformação. Eu preciso de cura. E eu tenho percebido, meu querido, quando eu olho para a minha vida e quando eu olho para a palavra do Senhor, que a nossa vida somente é transformada quando nós temos encontros profundos com Deus. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, quando a gente olha para a vida de Abraão, teve a sua vida transformada quando ele teve encontro com Deus, Moisés, Paulo, Pedro, personagens bíblicos que tiveram suas vidas transformadas quando tiveram um encontro com Deus. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, presta bem atenção nessa pergunta, porque muitas vezes não são as respostas que movem o mundo, mas são as perguntas. Por isso eu quero desafiar você, como está o seu encontro com Deus? Como estão os seus encontros com Deus? Os seus encontros com Deus, meu queridão, vai direcionar aquilo que você vai conquistar e ser na sua vida. Queridão, então nessa noite nós queremos falar sobre esse tema. O poder transformador de um encontro com Deus. São os encontros com Deus que de fato transformam as nossas vidas. Somente nos encontros profundos com Deus é que teremos verdadeira transformação de vida. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em Isaías capítulo 6, porque nós vamos aprender com o profeta Isaías, a partir do verso 6, esse texto maravilhoso, é um dos textos, irmãos, que eu mais amo na palavra do Senhor. Eu praticamente sei todos os versículos de cor, já meditei muito nisso, Deus já me falou profundamente, e eu tenho certeza que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite com esse tema. Nós vamos aprender com Isaías, preste bem atenção, passos, que na verdade são convites de Deus, para experimentarmos transformação de vida no nosso encontro com Ele. E o primeiro passo, meu queridão, para experimentarmos essa transformação de vida, o primeiro passo, o primeiro convite do Senhor, está lá no versículo 1, é conhecer a Deus. Se eu quero ter uma vida transformada, se eu quero viver aquilo no centro da vontade do Senhor, se eu quero viver tudo aquilo que Deus tem preparado para a minha vida, eu preciso aplicar o meu coração em conhecer a Deus. Do versículo 1 até o versículo 4, vai falar desse encontro de Isaías com Deus. E o versículo 1, no ano da morte do rei Uzias, ou seja, a nação vivia um tempo de luto. Isaías vivia um tempo de luto, era um tempo de luto. No ano que morreu, o ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Versículo 4. E as bases do limiar, ou seja, os umbrais da porta, se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Uau! Que experiência maravilhosa, que experiência extraordinária. No ano da morte do rei Uzias, Isaías teve um profundo encontro com Deus. Meu queridão, eu quero pedir sua liberdade. E eu quero fazer uma aplicação no versículo 1. E eu quero que seu coração se enche de fé para entender isso. E eu quero trocar aqui a morte do rei Uzias e trazer para a nossa realidade, trazer para o nosso momento, no ano do Covid-19. Então, no ano do Covid-19, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O que eu quero aplicar isso na sua vida, meu queridão? Que independente da circunstância, independente do problema, independente do Covid, o nosso Deus está assentado sobre um alto e sublime trono. Ele reina soberanamente. Então, queridão, nesse tempo de pandemia, é tempo de conhecermos o Senhor. Como disse o profeta Oséias. O profeta Oséias disse, então conheçamos e prossigamos em conhecer ao nosso Deus. Ah, meu queridão, no versículo 1, Isaías, ele viu o Senhor. Ele viu o trono, ele viu o manto do Senhor, ele viu o templo. No versículo 4 ele viu os serafins. No versículo 5 ele viu o tremor, os umbrais da porta tremendo. Ele viu a fumaça do Senhor, de fato. Isaías teve uma experiência sobrenatural com a glória e a majestade de Deus. Eu quero te falar isso, eu quero que você entenda
Que nesse tempo de pandemia, queridão, Deus quer te levar a ter experiências sobrenaturais com Ele. Experiências para você conhecer o Senhor. Experiências para que você possa conhecê-lo com profundidade, com intimidade. E o primeiro passo para termos a nossa vida transformada é termos esse encontro com Deus, para conhecê-lo com essa profundidade, com essa intimidade. E a melhor maneira de conhecermos a Deus, meu queridão, tem duas maneiras, as duas melhores maneiras de nós conhecermos a Deus. A primeira é conhecer o Deus que está na palavra. Nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos, meu queridão, aplicar o nosso coração em conhecer a palavra do Senhor, a conhecer o nosso Deus, meu querido, nas entrelinhas da palavra do Senhor. Eu quero desafiar você, todos os dias da sua Bíblia, da sua vida, ter encontros com Deus lá na palavra. Deus vai se revelar para você. Não é que nós temos capacidade de conhecer a Deus, é Deus que se deixa ser revelado, ser conhecido por nós. Por isso, abre a tua palavra, abre a Bíblia, vai, meu queridão, vai estudar a palavra, conhecer a palavra. Um dos versículos que eu mais amo na palavra do Senhor, que está lá em Jó, quando Jó diz: eu te conhecia por aquilo que os outros falavam, mas agora eu conheço porque eu ando contigo. Uau! Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos conhecer o Senhor na palavra. Eu fiz um desafio comigo há alguns anos já, todos os anos eu faço isso, de ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano. E eu sempre gosto de terminar a leitura do último versículo da Bíblia, de Apocalipse, começar em Gênesis no começo do ano e terminar no dia do meu aniversário, no dia 3 de novembro, o dia que eu faço aniversário, eu quero ter lido a Bíblia novamente, porque eu quero conhecer a Deus, eu quero ter experiências com Deus. Quando eu abro a palavra e Deus fala comigo, meu querido, isso faz toda a diferença. Outra maneira de nós conhecermos o Senhor é no nosso quarto secreto de oração, como diz a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca o teu pai que te vê em oculto e ele te recompensará publicamente. Isso é um convite para a intimidade, é um convite onde Deus quer se revelar para você. Meu queridão, quando nós fechamos a porta do nosso quarto, a porta do céu se abre sobre a sua vida. Uau, louvado seja o nome do Senhor. E eu fico pensando, por que essa pandemia tem nos afligido, queridão? Por que será que Deus permitiu essa pandemia? Eu já ouvi muitas pessoas falando o seguinte: olha, essa pandemia foi muito bom porque eu consegui ter mais tempo com os meus filhos, eu consegui ter mais tempo com a minha esposa, agora eu estou trabalhando em casa, ficou muito mais tranquilo. Tudo bem, muitos processos podem ter sido ajustados por causa da pandemia, mas, queridão, o principal deles, será que Deus não parou tudo para que você possa ter tempo para conhecer a Deus? Queridão, se você quer ter a sua vida transformada, se você quer entrar numa rota de transformação de vida, de curas, de milagres, de viver no centro da vontade do Senhor, você precisa aplicar o seu coração em conhecer o Senhor. Esse é o primeiro passo. O segundo passo nós encontramos lá, a partir do versículo 5, Versículo 5 nós encontramos o segundo passo, é uma confissão sincera. Você vai perceber que nesses 4 passos, são 4 Cs. O primeiro C, de conhecer a Deus. O segundo C, de confissão sincera. Olha o versículo 5. O versículo 5, meu querido, na minha opinião, é a oração mais linda do profeta Isaías. Então disse Isaías: ai de mim, depois que ele viu a glória do Senhor, depois que ele viu a santidade do Senhor, depois que ele viu tudo aquilo, ele disse: ai de mim, porque estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Após Isaías ver a glória do Senhor, meu queridão, ele chegou a uma conclusão. Quando nós temos experiências profundas com Deus, nós chegamos na mesma conclusão de Isaías, que a nossa realidade, tanto a realidade de Isaías, como a minha realidade, a sua realidade, é que nós somos pecadores, estamos perdidos, estamos incapazes de permanecer na presença do Senhor. Quando nós temos experiências com Deus, quando nós temos experiências profundas com Deus, meu queridão, a primeira coisa que acontece na nossa vida é que o Senhor começa a revelar o nosso pecado, que o Senhor começa, meu queridão, a revelar de fato quem nós somos. Há uma grande diferença aqui no texto entre a reação de Isaías, quando teve a experiência com a glória do Senhor, e a resposta de Adão. Até existe um livro que fala basicamente sobre isso, sobre a síndrome de Adão, que Adão, quando foi confrontado pelo Senhor, Adão justificou o seu pecado e transferiu a sua culpa para Eva.
Já Isaías não, meu queridão. Isaías, ele não justificou, não transferiu o seu pecado. A sua consciência de culpa levou a fazer uma confissão sincera. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ali estava um homem quebrantado. Ali estava um homem humilde, se rendendo na presença do Senhor, porque ele não poderia mais fazer nada na vida dele se ele não pudesse mais confessar o seu pecado e ser perdoado pelo Senhor. Se queremos comunhão profunda com Deus e queremos uma vida transformada, precisamos ser transparentes e honestos com Deus. Será que na sua oração você tem sido honesto com Deus? Meu queridão, eu vou falar uma coisa para você que algumas pessoas podem ficar até um pouquinho chateadas comigo, mas segura aí. Deus não se impressiona com orações bonitas. Aquelas pessoas que fazem frases bonitas, fazem frases que muitas vezes de impacto, não para impactar Deus, mas para impactar as pessoas que estão vendo. E eu quero falar para você que essa oração de Isaías foi a oração mais linda que ele fez na vida. Ele de verdade foi sincero, transparente, honesto. Ai de mim, porque estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu estava participando de uma live esses dias com meu primo Arão Salgado. Até ontem ele teve um livramento na estrada. Glória a Deus pelo livramento que Deus deu para o Arão. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa live a gente estava falando sobre, basicamente nesse texto, e o Arão fez uma aplicação, que nesse tempo de pandemia, nós temos muitas pessoas que são contagiadas pelo Covid-19, mas eles são assintomáticos, eles não sentem nada, nem percebem que tem nenhum sintoma do vírus, mas acabam muitas vezes transmitindo aquele vírus para outras pessoas. E o Arão, muito sábio, fez essa aplicação, que muitas vezes nós somos pecadores assintomáticos. O pecador assintomático é aquele que não sente mais o seu pecado, que ele já caminha, meu irmão, no lixo, ele já caminha, meu querido, já se acostumou com o pecado, e ele é assintomático, e aí ele vai transmitindo o seu vírus por onde ele passa. Só que o Arão disse algo muito profundo, só que uma hora a fatura vai chegar. Por isso eu quero desafiar você, meu queridão, que quer ter experiências com Deus, que quer ter a tua vida transformada. É tempo de confissões sinceras. É tempo de você entrar no teu secreto e abrir o teu coração e falar exatamente aquilo que você é. Se você está cansado, Deus, eu estou cansado. Se você está chateado, Deus, eu estou muito chateado. Se você, meu queridão, está passando dias difíceis na sua vida, é hora de você fazer confissões sinceras. Irmão, quantas vezes eu entrei na presença do Senhor e eu disse, Deus, eu cansei, eu não aguento mais, Pai, eu não consigo. Meu querido, todas as vezes que eu fui sincero com o Senhor, a mão poderosa do Senhor vem sobre a minha vida. De alguma forma sobrenatural, Deus vem me renovar, me tratar, me curar. E esse é o nosso Deus. Então nós falamos aqui de dois passos. O primeiro é conhecer a Deus. O segundo é ter uma confissão sincera. E o terceiro, meu queridão, olha no versículo 6. O terceiro passo, nessa rota da transformação da nossa vida, o terceiro passo é uma cura sobrenatural. Uau! Olha o versículo 6. Olha que experiência. Depois que Isaías ele viu a glória do Senhor, depois que ele faz aquela confissão sincera, meu queridão, olha o que acontece na vida dele, uma cura sobrenatural, uma libertação sobrenatural. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou em minha boca e disse, eis que ela tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Da mesma forma que Deus restaurou Isaías, perdoou o pecado dele, libertou ele do seu pecado, Deus nessa noite, meu queridão, Ele quer curar a sua vida. Deus quer trazer libertação aí na sua casa, na sua família, no seu casamento, na sua vida. O nosso Deus é poderoso, meu querido, para fazer todo milagre na sua casa, hoje, nessa noite. Ah, queridão, um arrependimento sincero, uma confissão sincera, cria esse ambiente para a cura chegar na nossa vida. Isaías foi perdoado, foi liberto, foi curado. A prisão de Isaías, ele foi liberto, meu querido. Dos lábios impuros foi a confissão dele. Mas talvez você possa estar me ouvindo aí dizendo, William, mas eu não tenho problema com lábios impuros. Mas qual área você precisa de libertação? E talvez não seja os seus lábios. O texto não fala se os lábios era mentira, se era murmuração, se era algum tipo de fala impura. Mas, queridão, às vezes o seu problema não está com os lábios impuros, mas às vezes o seu problema está
com seus olhos impuros, com seus ouvidos impuros, com a sua mente impura, seu coração impuro. Então essa noite é uma noite onde Deus quer tratar seriamente com o nosso pecado, como diz o pastor A.W. Tozer. Trate seriamente o seu pecado. Queridão, eu vou contar rapidamente, eu não tenho muito tempo. Mas alguns anos atrás eu vivi uma depressão na minha vida. E foi um momento muito difícil. Foram anos, meu querido, onde eu, assim, uma aflição, uma angústia, uma tristeza, um desânimo. E eu trabalhava numa indústria farmacêutica e vivendo toda essa realidade, mas na hora que eu chegava na frente de um médico, onde eu trabalhava com propaganda médica, eu chegava diante daquele médico, meu queridão, eu colocava uma máscara, como nós estamos vivendo hoje, tempos de máscaras. Eu colocava uma máscara que eu estava bem, que eu estava feliz, porque eu precisava vender o meu produto. Mas quando eu saía dali, toda aquela tristeza voltava novamente. E eu muitas vezes vivia como se fosse um ator representando uma falsa alegria. Mas chegou uma hora que eu cheguei no fundo do poço. E quando, meu irmão, eu fiz acompanhamento médico, tratamento, medicamento, tudo aquilo que era necessário, férias, descanso, tudo aquilo que você pudesse imaginar. E nada me resolvia. E aí, meu queridão, um dia, um dos pastores, um amigo nosso aqui de Campo Grande, ele me chamou para pregar num retiro da igreja dele, insistiu, e eu falei para ele, meu pastorzão, não tem condições de pregar, não estou bem, não estou legal, mas ele não abriu mão, você tem que vir aqui pregar. E quando eu cheguei lá naquele sábado à tarde para pregar naquele retiro, estava pregando um pastor argentino, e aquele pastor argentino estava pregando uma unção, meu querido. Uau, que palavra maravilhosa, eu estava assim me deliciando naquela palavra daquele pastor argentino. E aí, ao mesmo tempo, eu falava assim, Deus, o que eu vou fazer? Esse homem aí está curado, restaurado, está pregando na unção, o que eu vou pregar ali? Deus, eu não tenho nada para oferecer. E aí, até com vergonha, eu saí assim para um pomar, e comecei a conversar com Deus, buscando a Deus, falando, Deus tem misericórdia, o que eu vim fazer aqui nessa tarde? E aqui naquela conversa com Deus, naquele encontro com Deus, eu perguntei para o Senhor, onde está a raiz do meu problema? Onde está a raiz dessa depressão? E aí Deus falou assim, vai aqui perto dessa árvore. E aí eu cheguei perto daquela árvore, e Deus falou assim, olha para os galhos, olha para os frutos. E Deus falou para o meu coração claramente, você tem tratado, William, de maneira periférica o seu problema. É como essa árvore aqui, essa árvore tem galhos, tem frutos, mas o seu problema, meu querido, Deus falou no meu coração, o seu problema está na raiz. E eu perguntei, Deus, qual que então que é o problema, a raiz do meu problema? E Deus, meu querido, naquela tarde, Deus falou claramente, William, você parou de andar comigo, você parou de confiar na minha palavra. Quando você começou a caminhar comigo, você andava na minha dependência, e agora você só está fazendo as coisas na tua força humana. Meu queridão, aquele foi uma tarde de profundo arrependimento, de uma profunda contrição, e eu comecei a chorar, eu me desidratei ali naquela tarde, chorando, falei, Deus, a partir de hoje eu me arrependo, eu confesso o meu pecado, Deus, mas eu quero depender do Senhor todos os dias da minha vida, eu não quero mais andar longe do Senhor, eu não quero mais andar sem confiar no Senhor, eu quero confiar no Senhor, tudo que eu for fazer. E ali, queridão, naquela tarde, Deus foi me curando, Deus foi tratando no meu coração. E aí quando eu estava no meio daquela experiência de cura, de tratamento de Deus, lá do templo onde estava acontecendo o retiro, fizeram aquele grito, William, vem para cá, é sua hora de pregar. E aí, queridão, eu cheguei lá naquele culto, meu queridão, e eu só falei a experiência que eu estava tendo com Deus, como é que estava a minha vida, aquela experiência, e eu só fui falando daquela experiência, e eu nunca tinha vivido algo semelhante àquilo. Enquanto eu falava da minha experiência, sem fazer nenhum apelo, as pessoas foram vindo à frente, levantando as mãos e dizendo, eu estou com esse problema, eu estou com tristeza, eu estou com depressão, eu preciso ser curado. E aí, meu queridão, eu aprendi que Deus permite que nós passemos por algumas doenças, algumas situações complicadas, para que Ele nos cure e nos transforme em agente de cura, porque o Senhor tem muita gente para salvar nessa cidade, nesse país. E aí nós entramos no quarto passo, no quarto e último passo, no quarto C. No primeiro eu preciso conhecer a Deus, no segundo eu preciso aprender a fazer confissões sinceras, no terceiro eu preciso tomar posse das curas sobrenaturais que Deus quer realizar na minha vida. E o quarto e último, meu queridão, o quarto passo, um chamado irresistível. Deus nos cura, meu queridão, porque Deus quer nos transformar em agentes de cura, de libertação, de salvação. Uau, queridão! Depois disso, depois dele ter toda aquela experiência, eu ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E disse eu
eis-me aqui, envia-me a mim. Ah, querido, nós não somos curados para ficarmos sentados no banco da igreja. Como podemos dizer não para Deus? Como dizer não para um chamado irresistível do Senhor? Aqui na palavra do Senhor, os teólogos fazem uma afirmação, uma revelação tremenda. Aqui quando ele diz, a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Aqui está a Trindade, aqui está o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, chamando Isaías para essa obra, para esse chamado irresistível. Meu queridão, Deus pode até usar pessoas. Eu estou completando esse ano na igreja, aqui na primeira igreja batista de Campo Grande, 32 anos. Ao longo desses 32 anos eu atendi vários chamados do Senhor. Comecei lá embaixo, meu queridão. Comecei fazendo pequenas coisas. Ficou fazendo coisas, meu queridão, que talvez você não estaria nem interessado em fazer hoje. Mas Deus foi me chamando de chamado em chamado. De glória em glória. Ele foi me transformando. Ah, queridão, foi aqui nesse templo que numa conferência missionária Deus me chama para o ministério. Foi aqui nesse templo, meu queridão, que Deus confirma que eu deveria ser um pastor de uma rede. Foi aqui nesse templo, meu queridão, que Deus fez muitos chamados na minha vida. E eu quero desafiar você que Deus te cura, porque Deus tem um chamado irresistível para você. Ah, meu querido, Deus não quer apenas te curar para deixar você, meu querido, na prateleira. Deus quer te curar, meu queridão, porque Ele quer colocar você lá no fronte, para que você seja usado de maneira sobrenatural. E eu quero terminar, meu querido, eu quero terminar nesse momento dizendo para você que não existe nada melhor do que ter encontros com Deus. Nos encontros com Deus, somente nos encontros com Deus, que de verdade a nossa vida é transformada. Eu quero desafiar você a entrar numa rota de experiências sobrenaturais para conhecer a Deus e ser transparente com Ele. Tome posse, meu querido, das curas que Ele já tem preparado para você. E quando Ele fizer o chamado, quando Ele falar para você, eis-me aqui, quando Ele falar para você, quem enviarei? Que você venha responder como Isaías, de forma disponível. Eis-me aqui, envia-me a mim. Não fique de fora, meu querido, no mover que o Espírito Santo quer fazer nessa geração. Guarde isso no teu coração. Somente nos encontros com Deus é que teremos verdadeira transformação da nossa vida. 4 passos, meu querido, nós encontramos aqui no texto, para sermos transformados no nosso encontro com Deus. Primeiro, eu preciso conhecer a Deus. Segundo, eu preciso fazer confissões sinceras. Terceiro, eu preciso receber a cura sobrenatural que Deus quer fazer na minha vida. E quarto, eu preciso atender de forma disponível o chamado irresistível que Ele tem para mim. Feche teus olhos. Coloque a tua vida agora na presença do Senhor. Coloque o teu coração na presença desse Deus lindo e maravilhoso. Talvez você ouvindo essa palavra, você pode estar em algum dos passos desse sermão. Talvez você precisa conhecer a Deus. Talvez, meu queridão, você precisa se arrepender e voltar a fazer confissões sinceras. Talvez você está num outro momento, você precisa de cura. Ou talvez você está num momento que você está fugindo de um chamado. Eu fugi de um chamado, meu queridão, de um tempo integral aqui na igreja, mesmo sabendo que Deus tinha esse chamado, eu fugi por muito tempo. Eu lembro que o pastor Gilson vinha subindo naquela escada pelo lado esquerdo, eu entrava pelo lado direito, porque eu não queria, muitas vezes, eu estava fugindo do chamado. Só que chegou uma hora que Deus me chamou claramente e disse, William, a quem enviarei? E eu respondi, levantei as minhas mãos, batei no peito, falei, Deus, eu sou muito limitado, mas eis-me aqui, envia-me a mim. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Em qual etapa que você está da sua vida? Você precisa conhecer Deus. Você precisa confessar o teu pecado, você precisa de cura. Ou você precisa atender o chamado do Senhor nessa noite. Eu quero orar por você. Eu quero fazer um desafio para você que muitas vezes está aqui na igreja, ou nos assistindo online, e você conhece tudo de igreja, mas ainda não conhece o Senhor. E essa é a noite, meu queridão, onde você precisa entregar a sua vida para Jesus. Talvez você possa estar falando assim, puxa William, mas eu já sou batizado. Ah, William, já conheço tudo da igreja, sou um batista há tantos anos. Mas você conhece a Deus? O Edson Almeida conta um testemunho, que durante 49 anos ele viveu no mundo evangélico, numa igreja evangélica, mas não conhecia Deus. E com 49 anos de idade, que ele de verdade fez a entrega da sua vida para Jesus. Esse é o momento, queridão, quero desafiar você a entregar a sua vida para Jesus, entregar o controle da sua vida para Jesus. Ore assim comigo. Você que está querendo entregar a sua vida para Jesus, ore assim comigo. Ore assim comigo, fale, Senhor Deus,
Eu quero te conhecer. Eu quero entregar minha vida para ti. Papai amado, perdoa o meu pecado. Perdoa o meu pecado de tentar controlar a minha vida. Lava os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Muda a minha história, Pai. Muda, Senhor. Muda, Deus. Tem misericórdia de mim. Eu entrego totalmente a minha vida para Jesus. Que a partir de hoje, Jesus seja o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Você fez essa oração? Se você fez essa oração, meu queridão, eu quero desafiar você a entrar lá no nosso chat e dizer: olha, eu quero Jesus. Ou você vai entrar lá no nosso, fale conosco, no nosso WhatsApp, 30 41 44 44. Por gentileza, vai lá e fala assim: eu quero Jesus, porque nós vamos ligar para você, nós vamos orar por você. Ah, queridão, entra lá no nosso chat, diga para nós lá, fale conosco, nós queremos te ouvir, você que está entregando a sua vida para o Senhor Jesus.